Tem gente que diz que não consegue meditar porque pensa demais. A pessoa senta, tenta prestar atenção na respiração, e em pouco tempo já está revendo uma conversa de ontem, antecipando o problema de amanhã, ou fazendo uma lista mental de tudo que ainda precisa resolver. Então ela conclui: meditação não é para mim. Mas talvez seja exatamente o contrário. Talvez você não precise meditar apesar da sua mente não parar. Talvez você precise meditar justamente porque ela não para. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que permanecer alguns minutos sem produzir, resolver ou controlar as coisas pode ser uma das práticas mais importantes para quem está vivendo com ansiedade, estresse ou exaustão. Eu sou Denis Elias, trabalho com mindfulness e terapia, acompanhando pessoas que continuam funcionando por fora, mas estão cansadas de viver tensas, aceleradas e distantes de si por dentro. Esse é o primeiro vídeo de uma nova série aqui no canal. Uma série sobre presença, corpo, sofrimento emocional, identidade e o caminho de volta para uma vida mais inteira. Fica comigo até o final, porque eu também vou te conduzir por uma prática breve. Não para você parar de pensar, mas para começar a perceber o que acontece quando você deixa de obedecer automaticamente a tudo o que a sua mente produz. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que quando uma pessoa estava acordada, mas sem realizar nenhuma tarefa, o cérebro simplesmente entrava numa espécie de repouso. Afinal, se você não está trabalhando, conversando, lendo ou resolvendo qualquer coisa, aparentemente não tem grandes coisas acontecendo. Só que não é isso que acontece. Mesmo quando o corpo está parado, a mente pode continuar extremamente ativa. Você pode estar sentado no sofá, tomando banho, deitado na cama ou dirigindo por um caminho conhecido e por dentro continuar trabalhando. Você revive o que aconteceu, imagina o que poderia ter acontecido, ensaia conversas, prevê ameaças, tenta resolver situações que ainda nem existem, compara o presente com aquilo que achava que estaria acontecendo. E quase sempre você aparece no centro dessas histórias. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que fizeram comigo, o que pensam de mim, por que isso aconteceu comigo, o que está faltando na minha vida. Esse tipo de atividade mental está relacionado ao que a neurociência chama de rede de modo padrão, ou Default Mode Network, um conjunto de regiões cerebrais frequentemente envolvido quando estamos distraídos, fazendo tudo no automático. Essa rede não é um defeito, ela participa da memória, da imaginação, da construção da nossa história e da capacidade de pensar sobre nós mesmos. O problema começa quando ela deixa de ser uma ferramenta e se torna o lugar onde a gente passa quase toda a nossa vida. Talvez isso aconteça com você. Você termina o trabalho, mas o trabalho não termina dentro de você. Você deita, mas continua tentando resolver aquele problema. Você sai de uma conversa, mas passa horas reconstruindo o que deveria ter dito. Você tenta descansar, mas sente culpa por não estar sendo útil. Esse tipo de sofrimento nem sempre parece sofrimento. Às vezes parece responsabilidade, parece disciplina, comprometimento, força. Você continua entregando e muito. Continua resolvendo, continua sendo confiável, talvez até seja reconhecido por isso. E o mercado de trabalho adora quem vai até a exaustão. E o problema é esse: enquanto esse ritmo é considerado normal, a gente vive num estado constante de estresse, de luta ou fuga permanente com a vida, reagindo aos cenários assustadores que a mente, na intenção de nos proteger, cria o tempo todo. E isso importa porque o organismo reage não apenas ao que está acontecendo, mas também a esses cenários que a mente antecipa, lembra e ensaia repetidamente. Quando você passa o dia prevendo problemas, defendendo a própria imagem, tentando não falhar e sustentando tudo sem nenhuma pausa, o corpo pode permanecer num estado de ativação constante. A mandíbula fica contraída, os ombros permanecem elevados, a respiração encurta, o sono perde profundidade, a irritação aumenta, o prazer diminui e aos poucos a tensão deixa de parecer um estado passageiro. Ela começa a parecer quem você é. E é aqui que a meditação pode começar a ter um significado muito diferente. Não como uma técnica para se tornar mais produtivo, não como uma ferramenta para controlar ainda melhor a mente, e nem mesmo como uma técnica para relaxar ou melhorar o foco, mas como um espaço onde você começa a perceber que o estado de defesa continua funcionando, mesmo quando não é mais necessário.
E se a mente parece acelerar quando ficamos parados, por que alguém escolhe sentar em silêncio? Por que não fazer alguma coisa gostosa para se distrair? Ou por que não continuar fazendo alguma coisa útil? Porque quando você se propõe a parar por uns minutos e a sentar com a intenção de observar a experiência, começa a acontecer uma coisa muito interessante. Você deixa de estar tomado pelo turbilhão da mente e começa a perceber os movimentos da mente. E isso muda tudo. Quando a gente está distraído, normalmente a gente nem percebe que está pensando. Naquele instante, a história contada pela mente parece realidade. E isso é um dos principais fatores geradores de sofrimento psíquico. Na prática da meditação, a gente começa a reconhecer esse processo. E aí você vai aprendendo a perceber: minha mente está recriando uma conversa. Tem um problema que ainda não aconteceu sendo antecipado aqui. Olha aí minha mente tentando controlar o que ainda não aconteceu. E nesse momento, aparece uma pequena abertura. O pensamento não precisa desaparecer, mas você já não está completamente confundido com ele. É como sair de dentro de um filme, por alguns segundos, e lembrar que existe uma tela. Essa abertura é o começo da liberdade. Esse talvez seja o equívoco mais comum sobre meditação. A ideia de que meditar significa não pensar. A pessoa se senta, pensa em 10 coisas e conclui que fracassou. Só que perceber que a mente se distraiu não é o fracasso da prática, é a prática acontecendo. Você estava perdido, percebeu que estava perdido e retornou. Esse movimento, distração, reconhecimento e retorno é a essência do treino de meditação. A respiração, por exemplo, pode ser um ponto de referência, um alvo. Você repousa a atenção nela. A mente se afasta. Você percebe e volta. E volta sem transformar a distração em mais uma evidência de que você não é bom o suficiente, de que meditação não é para você, sem exigir da mente um estado ideal. Porque muita gente já vive sob cobrança permanente. Se você transforma a meditação em outro lugar onde precisa ter um bom desempenho, você leva a mesma lógica da performance para dentro da prática. E aí você não está aprendendo presença. Você está performando serenidade. E não é disso que a gente está falando aqui. E é possível que ao começar a meditar você não se sinta mais calmo. Talvez perceba mais inquietação, mais pensamentos, mais desconforto, mais tensão no corpo. Isso não significa necessariamente que a prática está errada ou que você está piorando de algum jeito. Pode significar que pela primeira vez você está enxergando o que já estava acontecendo e só não percebia. A agitação não foi criada ao iniciar a prática, mas a prática pode ter diminuído as distrações que deixavam a agitação mais difícil de ser percebida. Esse ponto é importante porque muita gente abandona a prática justamente quando começa a entrar em contato consigo mesmo. A pessoa queria relaxar, mas encontrou ansiedade. Queria silêncio, mas encontrou ruído. Queria leveza, mas encontrou cansaço. E aí pensa: isso não está funcionando. Mas talvez esteja funcionando de uma maneira mais honesta do que você esperava. Para a gente regular o que a gente sente, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo. E a prática começa não quando você alcança um estado especial. Ela começa quando você para de fugir do estado em que você realmente está. Quando você se senta e acompanha a respiração sem tentar controlar, se oferece ao organismo uma experiência que talvez seja rara na sua vida. Um momento sem exigência imediata. Um momento em que você não precisa resolver nada. Um momento em que você pode perceber uma sensação sem reagir a ela. A respiração, quando se torna mais suave e encontra espaço para acontecer, pode colaborar com estados de maior repouso e regulação. Mas o ponto não é apertar um botão e obrigar o corpo a relaxar. O ponto é construir familiaridade com uma experiência diferente da mobilização constante. O sistema nervoso aprende pela repetição. Uma pausa isolada pode ajudar, mas uma prática breve e regular começa a criar um novo caminho. É como se você dissesse para o corpo todos os dias: durante alguns minutos você não precisa vigiar tudo. Durante alguns minutos você não precisa provar nada. Durante alguns minutos você pode apenas estar aqui. No começo, talvez o corpo não acredite e continue tenso, esperando pela próxima tarefa ou produzindo pensamentos. E isso faz parte do processo. Confiança não é construída por uma ordem,
É construída pela repetição de uma experiência suficientemente segura. Por isso, 5 ou 10 minutos diários podem ser mais transformadores do que uma prática longa feita quando a vida já ficou insuportável. A regularidade começa a introduzir pequenas interrupções no automatismo. E às vezes a vida muda justamente porque passa a contar com essas pequenas aberturas. Quando a gente fala sobre viver no presente, isso pode soar abstrato ou até ingênuo. Afinal, você precisa planejar, aprender com o passado, cumprir responsabilidades, e a gente não precisa abandonar nada disso. Porque o problema não é pensar no passado ou no futuro. O problema é não perceber quando você foi capturado por eles. O presente é o lugar a partir do qual você se lembra, planeja, escolhe e age intencionalmente. É onde o corpo está, é onde uma conversa acontece, onde um limite pode ser percebido, onde você nota que está prestes a responder com agressividade. É onde reconhece que está cansado antes de ultrapassar mais uma vez o próprio limite. É onde percebe que está dizendo sim enquanto o corpo inteiro pede não. Nesse sentido, o presente não é uma ideia bonita, é o único lugar em que uma escolha real pode acontecer. Quando você está completamente perdido em narrativas automáticas, você repete padrões de reação. Quando você retorna ao corpo e percebe o que está acontecendo, surge uma possibilidade de uma resposta criativa. Talvez mínima, um segundo antes de elevar a voz, uma respiração antes de abrir outra tela, uma pausa antes de buscar mais uma distração para não sentir uma emoção. É nessa pequena fresta que a presença deixa de ser uma palavra e começa a se tornar uma experiência de liberdade. Guarda essa frase. A prática de presença é um treinamento para ter mais vida. Não necessariamente mais anos, mas mais vida dentro dos anos. Porque você pode atravessar um dia inteiro sem realmente estar nele. Pode comer sem sentir o sabor, ouvir sem escutar, chegar a um lugar enquanto a mente já está no próximo. Ou pode conquistar o que desejava e quase nem perceber porque está ocupado pensando no que ainda falta. A vida real não acontece na versão futura de você, que finalmente vai estar pronto, curado, bem-sucedido ou em paz. Ela acontece agora, enquanto a água toca suas mãos, enquanto a luz muda dentro de um cômodo, enquanto alguém que você ama tenta te contar alguma coisa, enquanto seu corpo pede descanso, enquanto uma emoção passa pelo peito, enquanto você respira. Às vezes, uma paisagem, uma música, o rosto de uma criança ou um instante de silêncio interrompe o fluxo da mente. Por alguns segundos, você simplesmente está aqui. E tem algo profundamente vivo nisso. Mas logo a corrente de pensamento retorna e leva você embora. A meditação cultiva a capacidade de reconhecer esses momentos e de permanecer neles um pouco mais, intencionalmente. Não para tornar a vida extraordinária, mas para perceber o extraordinário que estava escondido dentro do comum. Nem toda prática é suave e nenhuma prática é igual a outra. Talvez hoje sua prática seja inquieta. Talvez você sinta irritação. Talvez encontre tristeza. Talvez passe todo o tempo distraído. Ainda assim, a prática tem valor. Porque cada vez que se senta para meditar sem exigir uma experiência específica, é como se você dissesse para a psique: eu não vou me abandonar só porque esse momento não é agradável. Isso é muito diferente de suportar tudo em silêncio. Suportar pode ser endurecimento. Permanecer com consciência é relação. Você percebe o desconforto, reconhece seus limites, escuta o corpo e deixa de reagir automaticamente por alguns instantes. Não é um treino de passividade. A gente está treinando a intimidade com a experiência. Quem não consegue permanecer com a própria ansiedade tende a tentar controlar, esconder ou descarregar a ansiedade de alguma forma. Quem não consegue reconhecer a tristeza pode transformar essa tristeza em distância ou irritação. Quem não suporta a própria vulnerabilidade pode passar a vida tentando provar que tem força, competência ou independência. A prática da meditação amplia a sua capacidade de reconhecer a presença dessas emoções sem ser completamente governado por elas. Agora eu quero te convidar para uma experiência breve. Mas caso você esteja dirigindo ou realizando uma atividade que exija atenção, pula essa parte e volta mais tarde para fazer essa prática.
Então vamos lá, a gente não precisa assumir nenhuma postura especial, só vamos encontrando uma posição em que o corpo possa ficar relativamente estável, percebendo primeiro os pontos de contato do corpo, os pés no chão, o peso do corpo na cadeira, as mãos. Você não precisa relaxar, só reconhece como o corpo está, talvez soltando alguma tensão. Então perceba uma inspiração. Não é preciso alterar a respiração. Vamos só percebendo o ar entrando e saindo, deixando a respiração acontecer. A mente vai produzir pensamentos. E quando você perceber que foi levado por algum deles, só reconheça silenciosamente pensamento e volta para a sensação da respiração, sem irritação, mantendo a atenção no fluxo da respiração. Não é necessário controlar ou alterar a respiração. Experimentando como é ficar com a respiração sem querer resolver nada, sem querer produzir nada. Observando que nesse instante você não precisa produzir valor, você não precisa executar. Vai experimentando como é simplesmente ficar com o seu corpo respirando, percebendo eventuais emoções e pensamentos que surgem. E sempre que o foco da atenção for sequestrado por alguma distração, você simplesmente retorna para a sensação da respiração gentilmente. E então, ampliando a percepção novamente para o corpo como um todo, fazendo pequenos movimentos com os dedos das mãos e dos pés, vamos encerrando essa pequena prática por aqui. Depois desse vídeo, você pode continuar praticando de maneira muito simples. Durante 7 dias, senta por 5 minutinhos, num horário que for possível. Percebe o corpo, presta atenção a alguma sensação física, como, por exemplo, a sensação dos pés no chão, como a gente fez. Procura manter a atenção nisso. Quando você se distrair, reconhece e volta. Não avalia a prática. E também não procura ficar sentindo bem-estar. O objetivo não é produzir nenhum estado específico, mas ir ao encontro daquilo que já está aqui. No fim da prática, se pergunta: o que eu percebi hoje que normalmente eu não percebo? E aí pode ser, eu estava mais tenso que imaginava, minha mente está sempre falando, eu sinto culpa quando eu paro, eu quase não consigo perceber o corpo, ou até mesmo eu não percebi nada. Tudo isso faz parte. O objetivo não é se tornar uma pessoa experiente em meditação num curto prazo. O objetivo é começar a deixar de ser um estranho para si mesmo. A sua mente não precisa ficar vazia para que você esteja presente. Seu corpo não precisa estar completamente relaxado para que você comece a escutá-lo. E você não precisa se tornar outra pessoa para viver de uma forma mais inteira. O primeiro passo pode ser mais simples. Parar por alguns minutinhos, perceber o que está acontecendo em você, acompanhar o movimento da mente, deixar de evitar o desconforto e começar a cuidar dele. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre ansiedade, tensão, irritação, controle, exaustão, compulsões, identidade, relacionamentos e sobre o que acontece quando a gente solta a expectativa de ser sempre melhor e passa a viver com mais presença. Caso esse caminho faça sentido para você, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Quando você dá uma parada, o que aparece primeiro? Falatório interno, tensão, cansaço ou vontade de fugir? Eu sou Denis Elias e a gente se encontra no próximo vídeo.